Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O nosso podcast sempre traz para a nossa mesa de reunião algum profissional que faça a diferença no seu mercado. A gente sempre procura, a EDJ, buscar convidados que enalteçam aí não só a nossa região, o nosso estado, como o nosso país, com conteúdos relevantes e que possam ser compartilhados com a nossa audiência. E hoje não é diferente, né, EDJ? Sim, hoje a gente vai conversar com o Michel Weigmann, que é CEO da EduSoft. É um caso muito interessante de empresa de tecnologia aqui de Blumenau. Michel, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu conheço o DJ aí de outros... Ah, que bom! Outros verões. Que bom! Então, enfim. Legal. Michel, a gente sempre começa querendo conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua jornada. Fala um pouquinho da tua trajetória e da tua linha do tempo profissional. Tem muita coisa nesse negócio, muita coisa que às vezes não faz sentido, que levou de um lugar para o outro, né? Mas sucintamente, né? Eu fui aquele moleque lá que com 16 anos foi emancipado para empreender, né? E sempre com esse desejo. Meu pai nunca me criou para ser empregado de ninguém, então Legal. Sempre com essa linha, né? E eu tive alguns negócios ali meio bem sucedidos, alguns não tanto, mas fui indo, né? Mas chegou uma hora de fazer faculdade. Ali é uma passagem que eu sempre conto que é interessante. Eu cheguei para meu pai da gente, bem sucedido, sempre é exemplo, né? Eu fazia administração. Chegou meu pai assim. Meu pai é contador por formação. Tu não vai fazer nada disso, não. Isso aí não serve para nada. Quer fazer uma coisa, vai fazer contabilidade ou vai fazer direito? Opções. Duas. Eu já tinha passado algumas férias até, dando uma lá de auxiliar contábil, então, enfim, ajudando, né? Moleque aprendendo e tal, mas, cara, era aquilo que eu queria, né? Tá bom, pai, então eu vou fazer direito, mas é para administrar a empresa. Tá bom, vamos lá, né? Fiz a faculdade de direito e tal. Chegou na hora de fazer estágio, lá quase no final do curso. Ao invés de eu parar no fórum, quer dizer, parei no fórum, mas eu saí correndo em alguns poucos dias. Eu fui parar dentro de uma empresa. Empresa. Com uma situação extremamente complicada. Assim, que acumulava aí 300 ações trabalhistas, 200 ações tributárias, CPIs. Enfim, aí caiu aquele abacaxi todo no meu colo. E aquilo virou um baita de um estágio de administração no final das contas. Uhum. Né? Ainda que eu estava 3, 4 vezes por dia fazendo audiência, representando a empresa, ainda eu estava negociando, lidando com gente, sentado junto com a administração da empresa, enfim. Né? Ali, inclusive, conheci minha esposa. Até hoje, serviu para isso, porque ela... Foi bom o estágio. Ela era estagiária, virou advogada depois do escritório que atendia a empresa e tal, então de repente eu tinha que ir todo dia lá visitar o escritório de advocacia, né? Sempre tinha problema para resolver, né? Mas, deu certo. Começou a ter mais motivos. Comecei a ter mais motivos, né? Na verdade, eu queria esse motivo. Né? Mas enfim, dali chegou uma hora que venceu, cansou, porque era com 20 e pouquinhos anos, a carga era pesada demais, não tinha. Que deu? Fui empreender. Fui mexer com têxtil. Passei alguns anos ali mexendo com têxtil e tal. Relativamente, o negócio estava caminhando, evoluindo, no bom caminho, vamos dizer, sendo bem sucedido. Aí vamos chegar no começo da minha jornada, que é de onde tu me conhece. Né? Estava no Belo, estava casado com a Emily, estava lá com a família dela lá,
o Joy, que é o fundador da Edsoft. Eu sabia que ele tinha lá preocupado com sucessão, tal, e não conseguia fazer dentro de casa. A gente sabe que É um momento complexo. é um momento complexo, fazer sucessão é complexa. A relação profissional entre pais e filhos ela é complexa, para os dois lados, extremamente complexa. Né? É difícil para o pai, porque para o pai o filho sempre é a criança que não sabe fazer nada. O filho também quer mostrar trabalho, mas daí também, às vezes, também queimar a largada. Então, é o que a gente vê em 99% das empresas familiares. Enfim, não via jeito de dar certo lá. Ô, Michel, não quero dar uma olhada na Edsoft? Eu tenho meu negócio, posso largar? Tá dando certo? Tá... Sim. Eu posso falar parcial, dar uma olhada lá para ver se me pintou um cenário lindo, maravilhoso. E fui, né? Aí isso já se passaram aí 11 anos agora. Entrou, foi olhar e começou. Fui olhar, tava ficando meio período, entrei lá um pouquinho no comercial, daí de repente caiu o financeiro inteiro no meu colo, né? Daí a gente começa a mexer daqui, mexer de lá, mas sempre com o intuito de preparar a sucessão, né? Uhum. Então foi feito de uma maneira bem legal, bem lenta, né? Em fases mesmo. E felizmente assim, o Joy, até elogio ele, porque a gente fez literalmente dentro de casa, sem ajuda externa, vamos dizer assim, essa sucessão. Né? Me deixou trabalhar, né? Ao mesmo tempo também, do lado de cá a gente respeitou o tempo, o caminho, então deu certo, né? Todo o legado da empresa e essa mudança, evolução para um novo momento. Exatamente. E conta um pouquinho, Michel, da história da Edsoft, que eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, que é uma das empresas pioneiras do mercado nacional. Exatamente. A Edsoft é uma das empresas pioneiras, ou a pioneira, em sistemas de gestão educacional de mercado. Que lá, a Edsoft está aí completando 40 anos, agora em abril, próximo abril. E iniciou lá com sistemas de escrita fiscal, escrita contábil, aquela coisa assim. Mas chegou um momento aí, isso fazem agora 32 anos também já, indo para 33 anos, que focou em gestão educacional. Né? Pô, gestão educacional, informatizar a gestão educacional há 32 anos atrás. Desafio e tanto, né? Escola não tinha um computador. Sim, bem. Não tinha um microcomputador. Eram fichinhas na secretaria. Uma grande empresa tinha uma mainframe, tinha tudo, mas uma escola não tinha isso. Não tinha. Na verdade, teve que ir ali meio para aquilo evoluir, teve o advento da microinformática para aquilo poder caminhar. Sem dúvida. Né? Então, se foi uns pioneiros, teve um começo sensacional, até que começaram a surgir outras ferramentas de mercado e tal. As grandes universidades produziam as próprias ferramentas, tinham estrutura para isso, mas para elas mesmas. Né? Então, se achou ali um nicho de mercado que na época era novo, vamos dizer assim. Só que tinha aquelas coisas, né? Tinha que ensinar a secretária a usar computador, né? Sim. Quantas vezes aconteceu? E computador que tinha na Eu ouvi algumas histórias, né? Ligava para o suporte e não funcionava, não emitia boleto e não sei o que, não saía, né, professor? O pessoal saía daqui, viajava até, por exemplo, São Miguel do Oeste, para chegar lá e ligar a impressora na tomada, ou apertar o botão de ligar. Nossa Senhora. Não se tinha conhecimento, né? Era um bicho de 7 cabeças. Sim, sim. Né? E aí foi se Evoluindo a ferramenta ao longo desse tempo todo, atingindo clientes maiores. E a Edsoft hoje atende clientes de que perfil? Tem um perfil específico? É mais generalista? Fala um pouquinho pra gente. A Edsoft hoje ela atinge clientes aí de todos os níveis de ensino, né? Pode começar lá na educação infantil, passando pela educação básica, até ensino superior, né? Hoje, analisando lá a carteira de clientes, analisando o faturamento, ele está meio a meio entre as duas. Ensino superior e ensino básico, né? A gente vê normalmente ferramentas concorrentes muito focadas ou só no ensino básico, ou só no ensino superior. Né? Mas a Edsoft, com toda
toda a história, com todo o legado, acabou atingindo isso, né? Porque tem clientes que acabam atingindo, trabalhando nos dois segmentos, né? Então não tem como não atender. Claro, isso tudo traz toda uma complexidade, falando de produto, de atendimento, né? E nesses 30 e poucos anos de história no sistema, porque eu imagino a empresa surgindo em 1984 com microinformática, que era o advento. A gente estava falando do PCXT, né? Sim. E 84, mas acho que até antes disso. o PCXT original 81, mas ali ainda era, né? Tava indo pro AT. Programação em COBOL. Sim, bem. Mas uma empresa que tem sistema aí operacional. uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência nesse setor, então altamente especializada, mas com uma solução que deveria, imagino, é isso que você pode contar pra gente. Ela começou atendendo problemas específicos e hoje ela atende de maneira integral as necessidades de uma universidade ou de uma rede de escolas. Como é que é isso? Assim, acho que a necessidade das escolas, das universidades, elas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Sim. O problema lá atrás era controlar... Pagamento, Era no início. matrícula, boletim, coisa... Matrícula, o financeiro básico, né? E ao longo do tempo foram evoluindo essas exigências. Hoje você tem uma série de informações que você tem que prestar para o MEC, por exemplo, que tem que ser por meio do sistema. Hoje a gente fala um diploma digital, educação superior. Que é um documento que tem, sei lá, fé pública, né? Que é um documento que tem que ser armazenado por muito tempo. Você está falando de segurança, está falando da vida acadêmica das pessoas. Eternamente lá. Tem lá o QR Code, aquela coisa toda, né? Então, e a obrigatoriedade legal, tem todos os requisitos, aquilo... Toda hora sai uma normativa nova que tem que mudar, tem que atualizar. Entra junto nesse processo o ambiente virtual de aprendizado dentro da EduSoft ou não chega a entrar? Porque hoje a gente sabe que tanto escolas quanto universidades utilizam muito desse recurso que é um ambiente virtual, até quando eu dei aula na FURB e outras universidades, a gente usava isso já há um tempo atrás, já usava e era extremamente importante. A solução da EduSoft também transita nessa área ou essa área é outra área? Falando em ambiente virtual de aprendizagem, é uma área bem específica, né? Tem muita ferramenta específica para esse mercado, boas ferramentas, né? E o que a gente faz? A gente integra. O nosso negócio é a gestão. A gente integra a ferramenta de gestão com isso ali. Então, tem troca de informações para cá. Porque essas informações entram bem o que você falou. Para né? onde precisa. Nota, vai ali. Exatamente. Presença. Uma coisa que está conseguindo fazer bem, que a gente vê que o mercado tem ficado de fazer, por exemplo, universidades aí tem centenas de polos de EAD. Isso. Fazer a gestão desses polos. E isso a gente consegue trabalhar bem ali com o nosso produto. Legal. Isso é uma super tendência de mercado, né? Porque é uma maneira da universidade escalar, mas é difícil de gerenciar. Exatamente. Não tem como fugir disso, né? Na pandemia, todo mundo de um jeito teve que se virar, do jeito que deu. Para digitalizar. E agora temos o caminho do mercado é esse, não tem como mudar, a vida vai ser essa daqui para frente. Então agora as instituições estão vindo para fazer aquele processo bem feitinho, bem organizado, aquela gestão bem correta, do jeito que tem que ser. Eu tenho uma dúvida, Michel, como é que vende essa solução? Porque você tem clientes distintos, né? Quando a gente está falando de uma escola privada ou de uma universidade particular, né, privada, você pode, de repente, acessar o proprietário dessa universidade, o diretor, enfim, né, o reitor, e fazer essa tratativa. Vocês entraram num combinado, deu tudo certo, custa X ou Y e está fechado, acabou. Quando a gente fala de ensino público, né, uma universidade pública, alguma coisa nesse sentido, o processo de comercialização de qualquer coisa é diferente. Ele passa por N situações, tem caso de licitação, tem caso de você ter um empenho de uma verba para que isso possa acontecer. Como é que são os canais mesmo aí do software estando no mercado há 40 anos, né, 39, e já é muito conhecida e que talvez organicamente já venda as suas soluções, mas eu acredito que com a competitividade hoje que existe aí de mercado, você precisa colocar o bloco na rua e vender também o teu negócio. Tem que suar um pouquinho, tem que transpirar, não é assim só no orgânico. Como é que funciona? A gente vê uma série de coisas que hoje o mercado exige. O mercado exige que eu tenha lá uma fintech
para não ter mais pepino com integração com o banco, por exemplo. Então tem isso rodando na Edsoft. Tem uma fintech lá, agregada. Legal. Nossa, tá. Interessante. Né? Entre outras coisas, só citei um exemplo, né? Uhum. Então, uma série de pequenos diferenciais que tem que ter no produto Para para uma solução completa. Né? levar para o cliente a solução completa. E a venda que tu falou, é isso aí, tá no mercado, ser visto, ser bem visto, né? Porque a fama corre rápido, porque as instituições de ensino, por mais que sejam concorrentes, eles todos Sim. Usam praticamente as mesmas se ferramentas. conhecem, trocam ideias, trocam... E uma ferramenta, uma vez validada, todos querem usar, né? Exatamente. Pro bem ou pro mal também, né? Também, todos queimam junto. Tu queima o filme, com Queima uma, abraçado. queima tudo junto, né? Então, vai lá. É o produto adequado, o atendimento excepcional, né? Porque a gente vê hoje o quê? Muita gente vindo para trocar de ferramenta por conta de qualidade de atendimento. Pessoas que já usavam outras ferramentas há muitos anos estão vindo atrás por conta de qualidade de atendimento. Hoje se fala em Customer Success e não sei o quê, aquela coisa toda, né? Isso é uma coisa que nela o setor de Customer Success, o profissional de CS que vai fazer. A empresa inteira tem que respirar isso, Perfeito. tem que externar isso, né? Para entender e atender, né? Para entender e atender. É isso aí. Isso é cultura, né? Isso é cultura de empresa. Sim. E não adianta fazer um monte de coisa mirabolante, o Customer Success, etc, se não está atendendo bem, né? Não, fazer um monte de perfumaria, um monte de coisinha bonitinha aí, porque as startups ali estão fazendo, não sei o quê, né? E estão resolver lá no CERN, lá na tua cultura, lá nas pessoas, ter contigo as pessoas que de fato transpiram essa cultura e que faz sentido estar ali. Não vai. E também porque o sistema da EduSoft, né, o que a gente entende aqui, ele é o sistema operacional da escola, né, ou da instituição de ensino, né? Exatamente. Tudo roda ali, tirando os elementos que você vai ter, como você falou ali, o EAD é uma coisa, a área de ensino, mas a parte a parte de funcionamento da instituição enquanto empresa, ela roda, então é um sistema de missão crítica, né? Exatamente, para o sistema, para a escola. Quanto maior a instituição, maior é caos. Uhum. Aí entra aquela questão, né? Não adianta a pirotecnia, né, na hora de tentar oferecer o sistema. Na realidade, quanto menor o atrito, melhor é. Simplesmente funcionou, não precisa de nada de coisas mirabolantes, né? Mas tem que ter uma conexão próxima do cliente. O cliente é um cliente crítico, obviamente, né? É você entender que atender a ligação, responder o WhatsApp, estar disponível para resolver uma dúvida. Basicamente é isso. Isso vai fazer a venda. O cliente tem que se sentir seguro. Seguro que se precisar, que nunca precisa, mas se precisar, tem alguém ali para atender. Exatamente. E muitas vezes a venda é feita pelo teu próprio cliente, né? A venda para uma próxima escola, para uma próxima universidade, a indicação. A tua venda com certeza é relacional. E é um setor que tem muitos negócios. Cria novas instituições e junta com outra e assim vai, né? Mas, enfim... E tem todo o processo de venda normal, claro, que todo mundo tem que fazer para vender para o privado, como tu falou, para vender para o público. Licitação. Não tem. Licitação. Tem os termos de referência. Pouco documento. Desses tamanhos, né? Eu nem pouco documento. Os documentos são mais ou menos padrões, né? Mas as especificações técnicas. Sim. Aí, o que a gente vê às vezes, né? As instituições, às vezes, têm dificuldade de criar os editais. Sim. Não sabe fazer aquilo, não sabe o que eles precisam da ferramenta. A expertise de vocês de mais de 30 anos ajuda, né? Porque às vezes tem que ensinar o que precisa... Exatamente. Né? Acontece, a gente bate um papo antes para não, cara, o teu negócio rodar, tu disso, aquilo, mas o edital ele tem que fazer, né? A gente não pode Considerando que todas as questões éticas, né? Mas tem que ter algum tipo de, pelo menos... a pessoa saber quais são os parâmetros possíveis. Exatamente. Né? E ela pode conversar com todos os fornecedores e tirar as suas conclusões, né? Exatamente, a gente acaba apoiando... Todos os concorrentes eventuais do edital, né? A gente acaba
apoiando, né? Sim, Ele não pode, dando suporte. não pode passar muita linha, porque aí tem toda a questão de Claro. Tribunal de Contas, blá, Sim. né? Mas a gente acaba apoiando no sentido de ajudar a fazer isso. É uma coisa que a gente faz. Auxiliar no entendimento do que o teu sistema oferece para a pessoa entender e O tomar que ela suas conclusões, precisa suas e tal, né? E depois a licitação tem que atender todos aqueles requisitos. É preço primeiro, normalmente. Primeiro é preço, depois está preço, ter a documentação. Depois da prova técnica, documentação, prova técnica. E por aí vai. E aí, olha. Michel, fala uma coisa pra gente. O Roberto citou startups. E a gente sabe que edutechs é uma palavrinha da moda. Como que é esse ambiente competitivo para você? Elas estão entrando no mercado, elas entram para competir com paridade de atributos, né, de features que a gente fala, ou elas têm uma atuação limitada justamente porque você já tem uma solução mais completa? Fala um pouquinho sobre esse cenário. Eu vejo assim, eles, de maneira geral, eles acabam tendo, dependendo que caminho que elas seguem, porque eu falei de techs, tem... Sim, é um espectro muito amplo. Muito né? amplo, não dá para falar, né? Mas vamos falar de edtechs que focam em gestão educacional. Eles acabam não conseguindo, às vezes, abraçar o todo o que precisa. Eles vêm com uma funcionalidade ali, Sim, uma um parte. preço lá em cima, né? Às vezes, eu até digo, o pessoal antigo de mercado, eles não têm aquilo pronto, não tem daquele jeito, né? Só que depois, Sim. aquele validado do mercado comprando a ideia, o pessoal grande, o pessoal antigo acaba desenvolvendo, acaba incorporando nos seus produtos também, né? Mas, vamos falar assim, especificamente em gestão, vamos falar de RP educacional que é o que nós temos, surgiram alguns aí, ao longo dos anos, mas não é um negócio quente, né? O investidor não investe em RP, de maneira geral. Né? Então, vai se falar de valuation de uma startup que tem um RP, não sei se é uma coisa muito diferenciada, tem uma pegada muito diferente. Não é aquilo tudo, então o pessoal acaba nem focando nisso, né? Mas vamos lá naquele nicho lá. Alguns anos atrás, sei lá, agenda eletrônica. Fintech para atender só a instituição de ensino. Não sei o que, não sei o que. Mas a gente vai olhar no mercado, os ERPs todos têm quase soluções Estão próprias. incorporando esses Incorporando atributos. conforme a necessidade, né? Porque o cliente, no final, ele quer o quê? Ele quer resolver tudo como fornecedor só, Isso é fato. quer se incomodar com Uma um interface só. uma interface só, funcionando de forma bem O lisa. cara não quer 10 sistemas rodando dentro da escola dele. Se der problema, ele quer resolver com um só, ele não quer ter Claro. 10 fornecedores. E Exatamente. fica caro também, né? Sim, caro, trabalhoso, complexo. Essa que é a realidade. Então, esse é o grande movimento. Hoje a Ubisoft está no Brasil todo, fora do Brasil também, ou não? Vocês têm a solução vendida, né, comercializada e atendendo escolas ou instituições de ensino, universidades fora do território nacional? Hoje a gente está espalhado em todo o território nacional. Né? A volta e meia vem alguma consulta ali, alguém de fora procurando e tal, mas... Vocês estão segurando ainda, não foi o momento. Porque com certeza daria, né? A tabela de preço em dólar está pronta, tá? E o sistema também está preparado, mas... Porque eu acredito que seria plenamente possível né, estar atendendo tanto no Mercosul como um todo e fora, né? Hoje é plenamente possível, tem algumas Adequações. algumas Legais, features que não legais, que não fecha e tal, né? Mas vamos dizer, o sistema de forma básica é igual em todo lugar do mundo. E, Michel, o que você vê de tendência para esse mercado? O que as instituições de ensino estão demandando? O que você imagina que é, assim, para os próximos tempos, assim, ou o que está surgindo agora que é interessante para as instituições? Ou, de repente, um diferencial que a própria EduSoft tenha? Cara, o que as instituições estão querendo, né? Elas não querem se incomodar com gestão. O sistema tem que ser invisível. Tem que ser invisível. Tem que ser, como dizer, ultra mega intuitivo. Facilidade de utilizar. De utilizar aquele UX ao extremo. E vocês têm sistemas também, interface para os alunos, para os pais? Exatamente. A gente tem os portais que são acessados pelo pai, aluno, coordenador. Para ver nota, ver se tem questões disciplinares. Exatamente. Nota, tem aplicativo também, né?
questão financeira, geração de boleto, então Aham. tá na mão, né? E isso aí é mais crítico ainda, né? Para resolver rápido, não precisar acionar alguém, né? Porque se estoura lá no pai, se estoura no aluno, aí vira um caos lá na escola. Sim. Entendi. Então é o que tem que estar mais redondo, redondo. mais bonitinho, mais intuitivo, O aplicativo. o aplicativo, ser novo, tecnologia nova, né? Moderno, colorido, Moderno, colorido. bichinho. Porque o pessoal da retaguarda na escola ainda consegue, tudo bem que tem o desejo de ter a melhor interface possível, mas consegue, Consegue, vai utilizar a interface. Né? Exatamente. Claro, hoje tem todo um movimento para mudar a interface tudo, renovar tudo. Ah, vocês estão nesse movimento de trabalhando. renovação da Nosso interface. produto é gigantesco, tem muito tempo de jornada, né? Tem que criar ciclos de atualização. Exatamente. Então, hoje está se trabalhando nisso, tem uma série de lançamentos aí para estar em alusão aos 40 anos da empresa, legal, né? legal. Então é nesse caminho. Não adianta qualquer coisa, né? Ele quer lá tecnologia. Eles têm uma coisa muito crítica na universidade, né? Tem muita gente de TI muito boa. Sempre tem gente Ele melhor. fazer uma coisa boa numa tecnologia, ó, tá lá comprovando. Não, tem que ser lá a última tecnologia. É que tem muito professor de Deus, né? Tem. É o que mais tem, né? Esses estão sempre disponíveis no mercado. E, enfim, aí a gente tá sempre correndo atrás, né? Buscando profissional. Não tem profissional no mercado, capacita profissional. Agora tem precisa aparecer, por exemplo, profissional de Flutter. Há 2, 3 anos atrás não existia. Aí é uma demanda para você poder fazer a programação da plataforma. Fazer o front-end, por exemplo, hoje a gente faz tudo em Flutter, né? E aí vai lá, capacita profissional, busca o que tem no mercado, capacita novos, vai aprimorando. E é interessante o que o Michel falou, porque quando o cliente dele, há alguns anos atrás, né, no início da EduSoft, era o pessoal da escola, pessoal administrativo da escola, enfim, ou da universidade, é um tipo de atrito, né? Um atrito mais dominável, né? Mais fácil de você controlar. Quando você evolui, que foi uma evolução natural, né? Nós não pegamos no começo da nossa fase acadêmica e universitária, não pegou isso, né? Eu não peguei na universidade, quando eu fazia engenharia química, a possibilidade de usar não existia, né? Não existia, né? Você ter uma interface no teu celular, nem tinha quase celular, né? Mas enfim, para você ter acesso às tuas notas e tudo mais, era impresso, beleza. Ainda era o pessoal de retaguarda. Hoje o cliente direto continua sendo a base da escola, mas indireto é o pai e é o aluno. E esse extremamente mais crítico, porque basta o cara não conseguir acessar a nota dele, seja inclusive porque ele tem uma internet ruim em casa. Tem um outro problema. Que é outro problema. Mas a culpa ele sempre começa é a do culpar sistema. o sistema. Tipo, Sempre. o sistema que vem do software é bucha, né, cara? Porque não funciona, porque não roda, eu não vejo a minha nota, fica rodando aqui meia hora, não sei mais o que. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo expandir, eu não consigo... Cara, eu percebo porque a gente acompanha isso e vê o quanto hoje, de repente, um jovem de 10 anos de idade interfere num negócio de 40 anos de mercado, Sim. feito com muita responsabilidade, com muita estrutura, com muita... Mas tem que atender Mas tem que atender o jovem de 10 anos também, que está com o celular na mão e que é extremamente ansioso. Cara, que loucura. A gente tem que conseguir manter aquela coisa sólida, toda aquela história que foi construída, e ao mesmo tempo ter a perfumaria ter a perfumaria, conseguir trabalhar com aquela velocidade para atender aquilo que cada vez mais rápido precisa de mais. Loucura, né, cara? Geração da rede social, né? Sim, que desafio, né? Então, Agora, assim, historicamente, aqui eu vou contar uma historinha que quando eu entrei na SPM, em 93, eu não lembro se já em 93 tinha ou se eles colocaram em 94, mas chegou a ter um terminal que parecia um terminal de banco, quadradão, assim, com uma telinha desse tamanho, DOS, que você apertava os botões e passava um cartãozinho para ver a nota. E imprimia pequenininho, assim. Então era um negócio... Em São Paulo, né? Que maravilha, Era um né? negócio muito moderno. Tinha um cara lá atrás que escrevia nota. Mas a secretaria ainda tinha os computadores lá, mas tinha que ter toda... Formulário contínuo, que vinha as notas, tal, integrava as disciplinas. Então, para ver como evoluiu, né?
Sem dúvida. Não, e na realidade, assim, quando a gente estava na universidade, tinha um formulário contínuo com a matrícula, tal, fazia a matrícula e distribuía as disciplinas, a capacidade, né, ou a possibilidade do aluno de questionar algumas coisas era muito menor, era aquele momento que ele tinha contato. Hoje o pessoal tem a disponibilidade de a qualquer momento acessar isso. A gente acessava fisicamente Sim. na universidade no momento da matrícula, da rematrícula, no momento da nota. Hoje não, eu estou em casa num domingo, né, o adolescente, ele quer ver a nota dele, ele quer ver o conteúdo, e tem que estar funcionando. É 24 horas 24 por dia, horas. às vezes É totalmente 5 diferente, dias cara. por ano. Como você falou, é um ser extremamente crítico. Crítico, claro. Querendo ou não, eles têm muito acesso à informação. Ele está de usando o maneira geral iFood, ele também. está usando uma série de outros aplicativos para Funciona, comparar. que é fácil. Está usando o iFood, ele está usando o Uber, ele está usando um monte de outras coisas. Exatamente. E aí ele compara o teu sistema, e não estou dizendo que é melhor ou pior, com a funcionalidade do iFood, com a funcionalidade do Uber, com a funcionalidade do Instagram. Tem que ser tão fácil de usar. Tão fácil de usar. Exatamente. Porque ele Exatamente. está acostumado com aquilo, né? Pô, 2 toques, pô, eu tive que fazer 3 telas para chegar na nota, tudo Não, louco. não tem mais como isso aí. E falando de inovação, né? Você já citou alguns elementos interessantes, né? O fato de você incorporar um elemento de fintech na plataforma, a questão da interface mais intuitiva e fácil de utilizar, né? A questão de ter o aplicativo dedicado para os públicos, né? Para os pais e alunos. Como que é o processo de inovação dentro da EduSoft? Fala um pouquinho em relação a utilizar essas tecnologias que são demandadas pelo cliente ou outras tecnologias que estão agora em voga. Estamos falando de inteligência artificial, é metaverso, é NFT, é blockchain. Como é que vocês têm uma área de pesquisa? É o teu pessoal de tecnologia que traz? É uma interação de todo mundo? Fala um pouquinho do processo. A gente dentro de software acaba sendo muito, vamos falar, democrático. Cultura dentro de software, né? Desde sempre. E acho que o meu grande desafio, talvez a minha grande vitória, foi conseguir entender essa cultura e incorporar isso. Então, a gente fala literalmente com todo mundo, né? A gente ouve lá tem a área do cafezinho lá, desde o menor aprendiz até o cara que está 30 anos dentro da empresa, né? Troca ideia, troca informação e está permanentemente discutindo, né? Coisa nova, o que tem, o que não tem, como é que a gente pode aplicar isso, como é que pode aplicar aquilo e nem sempre a gente vê no primeiro momento aplicação para alguma coisa nova. Tem que deixar amadurecer um pouco, né? Vamos falar de metaverso. Tem que amadurecer para ver o que para não pular de qualquer jeito. Exatamente, da BO, né? Tem muito, cara, grande maioria vamos dizer assim, das novidades que aparecem aí, que estouram todos os anos, a gente vê que não necessariamente funciona, né? Não funciona, não sustenta. Às vezes é alguma coisinha ali que acaba evoluindo depois, né? Então, a gente tem a gente tem muita responsabilidade na mão nesse negócio. Sim. Então a gente acaba tendo que ter muito cuidado onde a gente vai mexer, quando a gente vai mexer, né? Se vai mexer. Sim. Né? E qualquer mexida dessa, vamos botar todos os alunos no metaverso. O custo desse negócio. Sim. Isso não funciona. Não pega o negócio. Será que essa questão da convergência, né? Será que a tecnologia está madura o suficiente para o tipo de uso que você vai ter com o resultado que vai ser esperado? Até onde vale a pena, às vezes. Em um mercado que tem... a gente tem que entender que instituições de ensino têm um certo nível de tradição, de conservadorismo nesse sentido, né? Então tem que ter esse cuidado, né? E a outra questão que a gente falou lá no começo, você tinha comentado, de manter isso registrado eternamente. Exatamente. Né? A instituição de ensino justamente tem aquela tradição. Sim. Nossa, muito arraigado. Na outra ponta tem o pessoal mais novo que está... Uma busca por inovação. Inovação até, vamos dizer assim, passa do ponto. Mas eu acho que tem uma Cobram muita coisa. Mas esse cliente é aquele que provoca muita gente a buscar coisa nova também. Então acaba vindo de todos os lados, né? O nosso trabalho é muito mais fazer uma curadoria do que equilibrar isso tudo. Que vamos fazer, quando vamos fazer,
tem coisas que estouraram aí há 3, 4 anos atrás, que não era viável fazer, hoje já amadureceu, já é hora de fazer? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é bem importante, responsabilidade. Acho que quando uma empresa tem 40 anos de história, é referência no seu segmento, ela pode ser bastante inteligente, eu diria que é bastante inteligente, não necessariamente ser pioneiro em algumas coisas, principalmente quando a gente fala de algumas coisas correlacionadas com algumas inovações ainda não validadas. Então, assim, por quê? O atrasar o passo e de repente sair um pouco depois, por um lado, no mercado, pode parecer assim, pô, tá perdendo uma oportunidade. Não necessariamente, porque você tem muito mais a perder se você erra na estratégia, se precipita, trabalhando num mercado, tal qual você falou, que é um pouco conservador ou tradicional, onde movimentos bruscos podem passar uma imagem um tanto quanto, poxa, mas eu tinha uma imagem de instabilidade na EduSoft e tal. Então acho que é muito prudente esse movimento. É lógico que a gente não pode desconectar com a inovação. Mas ao mesmo tempo, qualquer novidade eu saio fazendo, isso no meu entendimento, é algo plenamente possível para quem é muito leve. E eu acredito, entenda bem o que eu estou falando, que a EduSoft não é leve, porque ela é robusta, ela está há 40 anos no mercado, ela é um caminhão, é um bitrem. É diferente de uma Fiorino entrar numa rua. E essa dualidade, mas pode falar. Não, justamente isso que você falou, aquilo que é tolerado às vezes não desmerecendo, sim, porque é uma empresa mais jovem. Eu adoro, a gente respira startup, respira inovação, a gente investe em startup e tal, e vai beber lá da fonte lá, até para trazer para dentro, né? Tá tudo certo. Porque uma das minhas grandes missões ali, além de manter todo o legado, era justamente trazer o que tem de novo. O refresh, né? O refresh. Porque a empresa envelhece com o fundador e ponto final. Trazer esse ar novo, eu fui beber lá na fonte para trazer para dentro e para poder tocar os próximos 40 anos, né? Mas aquilo que é tolerado numa startup, que está lá validando o negócio dela ainda... Sim, não é tolerado numa empresa de 40 anos. Claro, meu cliente vai embora. Exato. Meu cliente me processa. Com certeza. Você não pode usar aquela estratégia de se mover rápido e quebrar coisas, né? Você não, das coisas. Exatamente. Não, para mim faz todo sentido. Mas eu ia falar ali essa dualidade de inovação e tradição, de inovação e pioneirismo, é o que a gente trabalhou aí, full disclosure aqui, né, sendo transparente com a nossa audiência. Eu desenvolvi um projeto de rebranding, de reposicionamento da EduSoft, né, com a minha empresa, a Nexia, e a gente trabalhou bem isso aí, que é uma coisa que agora você falou, levantou, e é essa questão. Porque você está falando de uma empresa que tem 40 anos, está trabalhando num mercado que é sim conservador, mas que demanda inovação, e isso precisa ser equilibrado. A gente até falava que era esse conceito de startupar a EduSoft, né? Ter o conceito de, mas sabendo que tem que ter esse critério. A gente vai ter áreas, tem a caixinha de areia que você pode brincar ali, mas para homologar e para jogar para o mercado, isso tem que estar totalmente blindado, tem que funcionar. A emissão crítica não pode dar erro, e o diploma daqui a 30 anos tem que estar na base de dados. Sim. E se o cara quiser imprimir ele fisicamente, ele ainda tem que ser aquele diploma bonito. O histórico escolar tem que estar lá. Pra botar na parede. Né? Porque o cara tem cara que quer botar na parede ainda. E você não tem que dizer pra ele, ó, tem um link aqui, você olha o teu diploma. Não, ele quer o da parede ainda. Nós temos de tudo no mercado, né? Então é essa questão. Deixa eu te fazer um outro questionamento. Você veio de uma empresa têxtil, né? A tua última operação antes da EduSoft era uma empresa têxtil. Provavelmente nessa empresa você tinha montado a empresa, então você tinha um modelo de gestão ou de liderança. Eu conheço bastante as indústrias têxteis, dentro de um certo padrão. Aí você vem para uma empresa que é totalmente diferente, voltada para a área da educação, na condição de CEO, entrando de inovação junto. Como é que é a liderança dentro de um segmento como esse, onde você tem constantemente a entrada de pessoas jovens? Não que dentro da indústria têxtil não tenha isso, mas às vezes a gente tem um outro modelo. Indústria é uma coisa, né? O modelo de gestão na indústria ou de liderança na indústria é um pouco diferente. E quando a gente está na tecnologia, né, numa empresa de tecnologia, o modelo de liderança ele precisa ser um pouco diferente. Como é que o Michel trabalha isso? E foi um grande aprendizado para mim, né? Vamos dizer, um choque no começo. Imagina. Para mim que tudo era muito estranho.
A Edsoft sempre teve uma cultura assim de muita proximidade entre as pessoas, né? Na indústria não é assim, né, cara? Mesmo o CEO com todo mundo, pô, eu estranhei muito no começo, né? Mas depois a gente vê que isso é muito legal. Isso é bom, né? É legal pra gente, toda a estrutura acaba se tornando leve, agradável, né? E, pô, e a gente não sabe mais desse negócio, né? A gente não pensa mais Como era antes. A indústria, e nem pensa mais como antes, né? Legal. A gente vai evoluindo nesse processo. Michel, conta pra gente, né, fala um pouquinho pra gente sobre o perfil dos profissionais, né? A gente está falando de uma empresa que tem tradição, mas que é inovadora, é pioneira no mercado de tecnologia, está evoluindo, está atendendo as demandas no mercado que é, né, ao mesmo tempo competitivo, conservador, mas tem, né, gosta de inovação. Qual é o perfil dos profissionais que a EduSoft busca, que é bacana ter na EduSoft, né, o que a gente vai chamar de um novo Hunter. Fala um pouquinho desse perfil que vocês buscam na empresa. Hoje eu gosto de buscar gente que pensa fora da caixa. Porque eu vejo que mesmo no mundo de tecnologia as pessoas têm dificuldade de fazer isso, né? Então, se uma entrevista eu percebo alguém que um pouquinho fora, o cara é legal. Esse é o cara. Mas a gente tem muito, por exemplo, tem algumas pessoas, as nossas lideranças, vamos dizer assim, coordenadores, gerentes, é gente que começou a trabalhar lá dentro da EduSoft. Primeiro e único emprego. Meu diretor de operações tem 29 anos de EduSoft. Tem outros coordenadores e gerentes que têm 15 anos, 20 anos de EduSoft. Cultura forte. Cultura forte, né? E a gente percebe que quem vinga, né, mais geral, o pessoal que pegou lá na mão lá quando estava aprendendo a fazer, aprendendo a trabalhar, trouxe para dentro de casa e vem cá. Vem aprender com a gente. Aí entra essa questão de cultura, né? A gente percebe muitas vezes quando a gente traz, nada contra, né? A gente acaba trazendo profissionais do mercado também. Só que aí o choque de cultura às vezes acaba prejudicando, nem sempre dá certo, vamos dizer assim. Então, muitas aí das nossas últimas aquisições aí, molecada, vamos dizer assim, que botou para dentro, treinou, capacitou, dentro de casa. Sim. Dentro de casa. Desenvolvimento dentro da empresa. Enfiamos dentro do desenvolvimento já, e para lá dentro aprender a fazer, e tem aparecido ali profissionais sensacionais. Então, contrata pela atitude e desenvolve as competências. Exatamente. E é o caminho. Na categoria de base, né? Traz a galera nova, desenvolve, o cara se encanta, entra em sintonia com a cultura da empresa, e aí a coisa vai. Não é que não dá para ser trazido de mercado, né? Mas eu entendo que o Michel fala, porque muitas vezes você traz de mercado, o cara vem com uma outra cultura, e não quer dizer que certo ou errado, não, né? Às vezes até mais certo do que da empresa, mas a empresa é daquele jeito. Questão de alinhamento. Aí entra em choque e não consegue entregar o que ele tem de melhor, né? O potencial na plenitude. E eu acho que quando a gente vem com o cara da base, né, ou desenvolve internamente, é bem interessante nesse sentido, né? Porque se o cara consegue absorver a cultura da empresa e ver que ali é um lugar que ele se sente bem, é muito difícil do cara não decolar. É isso aí. Show de bola. Bacana. Michel, queria agradecer, conhecer um pouco mais da tua jornada e da EduSoft, que eu já conheci um pouco mais, mas é bacana a audiência nossa conhecer. É uma empresa legal, que é pioneira no mercado, tem uma história riquíssima e realmente atende instituições de ensino do Brasil inteiro, né? E quem sabe aí na próxima conversa nossa esteja aí para o mundo. É possível. Parabéns pela liderança e realmente fazer essa transição, né? Esse processo de evolução que é tão difícil, essa sucessão, né? Dentro da casa, para fazer esse momento de evolução da empresa, para ela se preparar para o futuro. Obrigado aí pela conversa. Maravilha, eu que agradeço o convite aí. Fico à disposição para próximas. Esses momentos sempre passam muito rápido, né? Quando a gente fala da gente e fala do nosso mundo, a gente é capaz de ficar o dia inteiro aqui falando. Sim. E não termina o assunto, né? Legal. Mas é isso. Obrigadão. Legal, Michel, obrigado. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Michel da EduSoft. Vocês puderam
percebeu quão interessante é, né, uma empresa pioneira no segmento, que trouxe aí toda uma estrutura para algo que outrora era bastante analógico, hoje extremamente digital, pedindo velocidade, pedindo passagem, onde você tem que estar inovando o tempo todo, trazendo conhecimento e ao mesmo tempo ainda respeitando toda essa questão assim mais estrutural, né, de uma universidade, de uma escola, né, a tradição que não pode ser deixada de lado. É legal esse balanço, né, entre o que é inovador ou a novidade com a tradição, e isso precisa conversar realmente, e isso está muito presente dentro das empresas e muito presente quando a gente fala aí do sistema de educação, que é onde a EduSoft transita. Então, se você ainda não teve a oportunidade de se inscrever no canal, por favor, faça isso. Se forem alunos, né, da base da EduSoft, nós vamos ter aí uns 50 mil, então pode se inscrever aí no canal do YouTube, nós estamos precisando mais de 50 mil. Então deve ter uma galera assistindo, uns 300 mil. Por favor, se inscrevam, porque pra gente é muito importante, porque a gente quer levar conteúdo tão bacana como esse da entrevista com o Michel a todos os lugares do Brasil, para que você possa aprender um pouco mais com os acertos de profissionais diferenciados como o Michel e até mesmo com os tropeços, né? Porque isso faz parte do processo, é dessa forma que a gente aprende. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.